Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos iniciarmos então mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 23º tema, é a segunda parte do tema passado, com o título Judeu x Igreja. No estudo passado, apresentamos a primeira parte do estudo Judeu x Igreja. Nesse estudo, apresentamos um documento da doutora Ingrid Schwarzer, presidente do Sínodo da Igreja Evangélica na Alemanha. Neste documento, ela traz a público o antissemitismo cometido por reformadores, principalmente Martinho Lutero, o qual a grande maioria chama de o grande reformador. Acredito que você tenha entendido que o termo antissemitismo refere àqueles que são contra os judeus. Assim fica claro que o inimigo nutre um ódio contra o povo na terra. No sentido de combater este preconceito contra o povo, a doutora Ingrid Schwarzer diz: os reformadores operavam dentro de uma tradição de padrões de pensamento anti-judaicos. Não fechamos os olhos para os erros cometidos e envolvimento culposo dos reformadores e das igrejas da Reforma. Lutero ligou as ideias centrais de sua teologia com padrões de pensamento antijudaicos. Não podemos ignorar esse histórico de culpa. Ouça o que a doutora Ingrid Schwarzer diz dos escritos de Lutero. No entanto, nos séculos 19 e 20, Lutero foi fonte de antijudaísmo teológico e eclesial, bem como de antissemitismo político. Assim entendemos a causa das diferenças doutrinas e escatologias existentes em nossos dias. A historiadora Priscila da Silva Góes fala da desjudaização de Jesus. Ela diz: a literatura eclesiástica medieval consolida a essência filosófica e existencial dos valores e comportamentos do Ocidente, valores esses presentes até os dias atuais. Como eixo central de tais valores, elabora-se o que denominamos de desjudaização de Jesus, interpretado então como um ser divino e ahistórico. O Jesus construído pelos pais da igreja antiga e medieval seria sobretudo um não-judeu, avesso, contrário ao universo sociocultural judaico e ortodoxo da Judéia do século I, onde, sabidamente, recebeu toda a sua herança religiosa. Junto a isso, vemos a difusão de representações que associavam o judaísmo ao deicídio, ou seja, matar Deus, imerso em um mal irrefreável, passivo de punição aos olhos dos representadores de Deus. Priscila da Silva Góes diz: tentativa de afastar Jesus do seu contexto judaico acabou sendo tão incisiva a ponto de fazer com que os judeus fossem vistos como personificação do traidor, o Judas, e não como o povo a qual o Messias cristão fazia parte. Tal posicionamento colocou os judeus como assassinos de Cristo, tendo que ser penitenciados por tal atrocidade. Trouxemos o que diz Joan Plavos Sena Pera. Ele diz: aqui, portanto, reside a importância histórica de Justino Marte, de 100 a 165 d.C., de Justino Marte. Ao discutir a pessoa do Cristo, a não observância da lei pelos cristãos gentílicos e a filiação abraâmica, Justino contribuiu para acentuar a separação doutrinária do cristianismo frente ao judaísmo.
Além do que, ao discriminar a prática da lei por gentios, contribui também para a separação a nível devocional entre as duas religiões. Procuramos deixar claro que existem doutrinas as quais são bíblicas, porém, a grande maioria não crê. E a fim de descartar, associar judeus, trouxemos o que João Pablo Sena Pera disse. O que ele disse? Justino Marte escreveu o livro Diálogo com Trifão, em torno de 155, a fim de consolidar o cristianismo paulinista e acelerar a construção de uma identidade cristã apartada do judaísmo. Finalizamos deixando claro que os teólogos encontram um jeito de interpretar as Escrituras separando judeu da igreja e corpo de Cristo e afirmando: judeu ficam na terra e a igreja vai para o céu. Fizemos uma pequena introdução sobre a doutrina das dispensações, a qual foi criada no sentido de tentar harmonia nas Escrituras. Se você não ouviu a primeira parte desse estudo, solicite. Hoje estaremos apresentando a segunda parte do tema, Judeu x Igreja de Deus. Efésios 2, verso 12 ao 18. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, judeu e gentil, matando com ela as inimizades. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele e ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Louvado seja Deus, nós lemos Efésios 2, verso 12 ao 18. Separados da comunidade de Israel. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Cooperador Giliardi? Pois não. Os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Não, as alianças com o gentio não tem nada a ver com as alianças que Deus fez com o povo judeu. Os gentios sempre estão separados. Até hoje, pela teologia dispensacionalista, os gentios ainda estão separados. Ah, é verdade. Vós que antes estavam longe, nós estávamos longe. Pelo sangue de Cristo chegamos perto. Perto de quem? Perto da comunidade, desse povo de Israel. Perto das promessas que Deus fez. Somos participantes desta mesma promessa por meio de Cristo Jesus. Por quê? Ele, Jesus, é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. De judeu e gentil fez um. Derrubando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne, Jesus desfez a inimizade. E pela cruz, ele reconciliou com Deus todos os dois, gentios e judeus, em um corpo. Esse corpo que nós conhecemos pelas Escrituras como a Igreja de Deus, corpo de Cristo. Vindo ele, evangelizou a paz aos que estavam longe, gentios, e aos que estavam perto, judeu. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Só esse texto, cooperador Giliardi, já prova que não há essa separação que os dispensacionalistas tentam fazer. É verdade. Agora, por que eles fazem separação entre igreja e judeu? Porque as promessas que são para os judeus, eles não conseguem crer nela. Eles não querem morar na terra. Eles não querem cumprir, obedecer aos mandamentos de Deus, às leis de Deus. Esses grupos se formaram como igreja, com a cultura romana, paganizada, e para não serem denunciados como falsos, eles inventam uma razão para explicar por que dessa discrepância, dessa diferença. E é o que tem acontecido. A palavra antissemitismo refere-se a uma aversão criada por certos setores da sociedade contra os povos de origem judaica, que são povos da linhagem étnica, semita. Semita, lembra de Sem? Amém. Sem.
essa pesquisa https://mundoeducação.uol.com.br. Sociologia, antissemitismo. Deus disse a respeito de uma linhagem, de programas anteriores nós trouxemos bastante claro isso para vocês. Há um ódio de Satanás contra um povo que antes mesmo o cooperador Giliardi de ser e receber o nome de judeu já era odiado. Isso tem que ficar claro. Sem semita. Gênesis 9, verso 26. Como foi dito, Mr. Lucas, sem semita. Olha o que nós temos registrado no livro do princípio, antes mesmo do nome judeu, né, Mr. Lucas? Noé disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Louvado seja Deus. Então não é por qualquer motivo que Satanás tem ódio de um povo. É ódio de um povo. Satanás sabia que desse povo nasceria o nosso Senhor Jesus. E este ódio, ele vem disso, né? Amém. Antes de nós aprofundarmos no tema de hoje, queremos lembrar você, não deixe de ouvir a primeira parte deste estudo. Se você não ouviu, ouça. E também ouça o programa desta série, Justificação pela Fé e Novo Testamento. Eu tenho certeza que a sua compreensão será ampliada a partir disso. Então ouça. Hoje estaremos então apresentando a segunda parte do 23º tema, Judeu x Igreja. Uma vez que você entendeu no programa passado a origem e o porquê do antissemitismo, vamos trazer aqui o que é a doutrina dispensacionalista e suas repercussões na escatologia cristã. Entenda o que é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã, pois afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico, envolvendo o arrebatamento pré-tribulacionista em um período de 7 anos de tribulação, após o qual ocorrerá a Batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo na Terra. O dispensacionalismo é um sistema interpretativo da Bíblia que divide a sua história em dispensações, também denominadas épocas, eras ou períodos. Então, divide a sua história em épocas, eras, períodos, que representam distintas interações entre Deus e a humanidade, a partir de pactos que foram celebrados. De acordo com o dispensacionalismo, cada era do plano de Deus é assim administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada como mordomo durante esse tempo. As pressuposições dos dispensacionalistas começam com o raciocínio indutivo de que a história bíblica tem uma descontinuidade particular na maneira como Deus reage à humanidade no desdobramento de seus, às vezes, supostos vontades livres. Isso nós temos de Gentry Kenneth, de 1993, Dispensacionalismo e Transition, né? Isso que nós encontramos de Gentry Kenneth. Vamos conhecer então as 7 dispensações. As 7 dispensações. A primeira, a da inocência, que eles acreditam ter começado com a criação de Adão e terminado com a sua expulsão do Éden. Então eles creem numa dispensação da inocência e encontram um tempo para ela. A segunda, a da consciência, que eles, os dispensacionalistas, creem ter começado com a expulsão do jardim do Éden e terminado com o dilúvio. E a terceira dispensação é a do governo humano, que eles acreditam ter começado com o dilúvio e terminado com a confusão das línguas na Torre de Babel. E a quarta dispensação é a da promessa, que eles acreditam ter começado com Abraão e terminado com a escravidão lá no Egito. E a quinta, qual que é, cooperador Giliardi? Da lei, que eles acreditam ter começado no Sinai e terminou com a expulsão de Israel e Judá da terra de Canaã. E dando continuidade às dispensações, nós temos a sexta, que eles acreditam ser da graça, que eles creem ser a dispensação atual, que começou com a morte de Cristo
e terminará com o arrebatamento secreto da igreja. A sétima dispensação que acreditam os dispensacionalistas é a do reino, que começará com a segunda vinda de Cristo e terminará com o juízo do grande trono branco. É também chamada de dispensação do milênio. Wikipédia, a enciclopédia livre, foi de onde nós tiramos essa pesquisa feita. Para aí as 7 dispensações, eles estão vivendo a dispensação da graça. Então hoje é a graça, é a fé, é a graça, e essa graça é um alvará que você pode desobedecer a Deus, não tem nada não. É isso. E a 7ª que eles creem é o reino, que começa com a segunda vinda de Cristo, depois do arrebatamento. Então eles acreditam que haverá um arrebatamento primeiro, né, cooperador Giliardi? Eles vão para os céus, a igreja, o judeu é da terra, o judeu fica aqui. Aí tem o anticristo para enganar as pessoas aqui, tem a grande tribulação, tem tudo isso, e aí depois Jesus volta. Então é a terceira volta, né? Nas contas é. E aí tem um grupo que diz assim, que vão passar 1000 anos lá nos céus, depois voltam. Esses não são dispensacionalistas. Até tem os dispensacionalistas que acreditam também que vão passar 1000 anos nos céus. Porque depois dessa ideia das dispensações, eles se dividiram em vários grupos. Pré-tribulacionista, pós-amilenista, e vão por aí. Dividiram em vários grupos. Mas a base é as dispensações. Por que os grupos religiosos hoje têm dificuldade de crer que o anticristo já veio? Você já parou para pensar isso, cooperador? Por que eles têm essa dificuldade? De acreditar que o anticristo já veio, que a apostasia já aconteceu? Por quê? Já parou para pensar? Uma cegueira de profecias, né? Mas tem algo mais aí. Me perdoe os ouvintes. Sabe por que as pessoas não creem que a apostasia já aconteceu e que o anticristo já veio? Porque elas não querem ser incluídas nesses grupos. Elas não querem se incluir como parte disso. Deu para compreender? Deu. Porque uma vez que eu creio que a apostasia já aconteceu, que o anticristo já veio, e eu não tenho uma doutrina alinhada com as escrituras, mas alinhada com a grande maioria, como essa apostasia já aconteceu? Então todo mundo está na apostasia? Entendi sim. Então não faria sentido. Então o jeito é não aceitar. Eu tenho que separar o judeu da igreja para mim ficar no conforto, né, teológico. Se eu colocar judeu como parte da igreja, por que judeu obedece à lei de Deus? Por que judeu tem princípios assim e a igreja não tem hoje? As igrejas aí. Nessa mesma linha, cooperador Giliardi, vai a ideia de que a lei é de Moisés. Por que a lei é de Moisés? Porque sendo de Moisés, Jesus pode ter abolido, não pode? Segundo a visão deles. Agora, se for de Deus, não pode abolir. Então é preferível eles dizerem que é de Moisés. E assim comete mentira, porque a lei não é de Moisés. Por isso também, os grupos religiosos não creem que Jesus instituiu uma igreja. Porque se eles creem que Jesus instituiu a igreja, eles têm que fazer parte dela e não criar outras. É verdade. Então tem muitas coisas aí que vai fazendo sentido. E nós encontramos sentido. É igual nós estávamos estudando no estudo passado, esse antissemitismo de Lutero e de outros reformadores. É claro, eles eram concorrentes da igreja de Deus. De onde vêm as primeiras ideias dispensacionalistas? As primeiras ideias dispensacionalistas surgiu com Edward Irving, de 1792 a 1834. Com certeza, as visões de Margaret MacDonald, que nasceu em 1815 em Port Glasgow, Escócia, e morreu por volta de 1840, contribuiu no sentido reforçar a doutrina dispensacionalista. Porém, foi na Inglaterra que este ensinamento ganhou força, através do grupo que levou o nome de Irmãos de Plymouth. Seu principal expoente foi John Nelson Darby, 1800-1882. Para a difusão do pensamento dispensacionalista, foi a publicada a chamada Bíblia de Referência de Scofield, em 1909, a qual, olha só, já vendeu mais de 2 milhões de cópias desde então. Ao invés de estudar as escrituras para aprender as profecias, elas têm uma Bíblia anotada que guia elas e elas vão acreditando, né? É isso. Conseguimos ver que a doutrina principal do dispensacionalismo, afirma João Alves dos Santos, é a da inteira separação entre Israel e igreja. Israel é Israel, igreja é igreja.
O João Alves dos Santos, ele diz assim, tudo ou quase tudo mais é dependente e depende disso e gira em torno desta questão. Ele diz, se pudermos demonstrar que Israel e igreja não se contrapõem um ao outro, mas se interrelacionam e pode até ser identificado entre si, todo o sistema cairá de uma só vez. Afirma João Alves dos Santos. Falando das dispensações, Scofield disse, olha o que ele disse. Esses períodos, ele se referenciando aos 7 períodos, né? Se distinguem nas escrituras por uma mudança no método divino de tratar a humanidade, ou parte dela, no que se refere a estas duas grandes verdades, pecado e responsabilidade humana. Scofield diz, 5 dessas dispensações ou períodos de tempo já se consumaram. Estamos vivendo na 6ª, a dispensação da graça, cujo término, segundo tudo faz crer, está para breve. A 7ª ou a última ficará para o futuro. É o milênio. Isso nós encontramos em referência C.I. Scofield. Manejando bem, página 18. Olha só, Lucas. E aí, também nós temos a continuação do que o dispensacionalista Scofield escreveu na nota de rodapé de sua Bíblia. Olha o que ele escreveu. The Scofield Reference Bible, página 1115, nota 2. Ele diz, como uma dispensação, a graça começa com a morte e ressurreição de Cristo. O ponto de teste não é mais a obediência legal como a condição de salvação. Repetindo, a obediência legal como a condição de salvação, mas a aceitação ou rejeição de Cristo, com as boas obras como fruto da salvação. Eu digo que esse pensamento é mais um dos erros teológicos que a igreja de origem protestantes ela herdaram do luteranismo. E assim nós percebemos que os dispensacionalistas fazem confusão com o tema lei e graça. Nós sabemos que os servos de Deus em todo o tempo foram salvos pela fé. Nenhum deles foram salvos porque eram bons. Ninguém de nós nos salvamos por ser bons. Nós salvamos e recebemos a salvação por graça e misericórdia de Deus. Mas aí vem a confusão, né, dos teólogos quando separam o judeu de gentios e criam uma teologia nova. Sim, nosso irmão Tiago, no capítulo 2, verso 23 ao 26, ele escreve algo nesse sentido, para entendermos bem a posição entre fé e obras. Cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Verso 24, vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Verso 25, e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando acolheu ou recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? É uma pergunta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, ou nós entendemos direito, bem, pelas escrituras, o lugar da fé e obras, ou nós vamos fazer uma bagunça com a compreensão bíblica. Nesse sentido, o nosso irmão Tiago ainda diz, no capítulo 2, verso 22, ele diz assim, bens vê que a fé coopera com suas obras, e que pelas obras, né, a fé é aperfeiçoada. Pelas obras, a fé é aperfeiçoada. Ouça o que Deus disse a Abraão, ou de Abraão. É um dos versos mais lindos que eu vejo na Escritura. Gênesis 26, verso 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém. Moisés falou bem aí, né? Moisés disse, Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Moisés disse, né? Abraão fez tudo isso. Foi Moisés que falou isso? Foi não, Deus. Né? Mas devia estar assim, né? Moisés, né? Mas está aqui, foi Deus. Deus diz, Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado.
os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Não, Abraão foi salvo pela fé. Se você é salvo pela fé, mas tem esses mesmos princípios de Abraão, você está em harmonia com as Escrituras. Agora, se você não faz isso, você não está em harmonia com as Escrituras. Quando estudamos as Escrituras, não permitindo que o conceito antissemita prevaleça, nós encontramos harmonia nos relatos a respeito da lei, fé, graça e obras. Nós encontramos harmonia. Ouça o que João Pablo Sena Pera diz. Aqui, portanto, reside a importância histórica de Justino Marte ao discutir a pessoa de Cristo, a não observância da lei pelos cristãos gentílicos e a filiação abraâmica. Justino contribuiu para acentuar a separação doutrinária do cristianismo frente ao judaísmo. Além do que, ao discriminar a prática da lei por gentios, contribuiu também para a separação a nível devocional entre as duas religiões. Meus loucos, nós temos Justino como uma pessoa importante para as reformas, para as visões das religiões. E ele contribuiu bastante para fazer essa separação. Justino separou a igreja e judeu. Olha Judeu só. não tem que ficar aqui no nosso meio, não. E aí, lembrando bem, cooperador Giliardi, judeu eram todos aqueles que se identificavam não pela raça, mas por costumes e princípios doutrinários. Verdade. Isso é interessante. Até hoje, nós, a Igreja de Deus, somos tratados como judeus. Ah, isso é para os judeus, vocês fazem, mas não é para vocês. É para os judeus, para a igreja não. E não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Na Nova Aliança, os crentes obedecem à lei de Deus por ter o Espírito de Deus dentro deles. Amém. E nosso irmão Paulo escreveu isso em Romanos 8, versos 7 e 8. Ele diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei de Deus. Não sujeita à lei de Deus. E nem em verdade pode ser. Então quem está na carne não vai sujeitar à lei de Deus. Verdade. O verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nosso irmão Paulo deixa claro que quando o crente ele sujeita a lei de Deus, ele está agradando a Deus. Não, você está debaixo do jugo da servidão. Está ou não está agradando a Deus? Está claro que quando nós não estamos na carne, nós sujeitamos a lei de Deus. Agora, muita gente que não consegue guardar ou cumprir ou obedecer a lei de Deus, acabam dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Eu fico espantado com o cooperador Giliardi. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos conhecimento bíblico a pessoa tem. Você encontra uma pessoa que você conversa com ele, chega até dar uma coisa estranha na gente. Você conversa, oh irmão, oh glória, aleluia, passei, aleluia, xilibe alabar, oh glória, oh servo de Deus. Há um tempo atrás, eu tive a experiência de conversar com uma pessoa, não estou falando aqui para ofender ninguém, não se ofenda não. E essa pessoa era desse tipo que eu estou falando. Estava eu e o irmão diácono, nós conversando, e aí eu falei para o irmão diácono, vamos fazer um teste se ele é cheio do Espírito mesmo. Aí perguntei para ele, qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Ele não soube. Citou o do Catecismo Católico. Perguntei, quem escreveu os 10 mandamentos? Ele disse, foi Moisés. Eu estava com a Bíblia, abri a Bíblia, dei para ele ler, ele leu. Ele leu, gostou e falou, me ensina mais coisa que eu vou mostrar lá na escola bíblica dominical, lá tem uns lá que é metido a teólogo e fica ensinando as coisas erradas. Aí falei algumas coisas mais para ele, ele ficou todo alegre e guardou com ele lá. Deus abençoe que ele tenha tomado uma decisão correta. O irmão Paulo, ele deixa claro em Romanos 8:4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa tradução é a Nova Versão Internacional. Jesus, ele deu a sua vida por nós, ele nos santificou por meio do sacrifício dele, para que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Isso é claro, está claro isso. João Alves dos Santos escreveu, refutando a ideia dispensacionalista, material intitulado O Dispensacionalismo e suas implicações doutrinárias, em sua página 5. Assim está escrito nesse livro. Em todo livro de interpretação dispensacionalista que se preze, certamente se encontrará a esta regra áurea. Israel significa Israel e igreja significa igreja. Olha só.
a separação. O dispensacionalista nega qualquer relação entre o Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E chega mesmo a dizer que não há no Antigo Testamento uma profecia sequer que se refira à igreja. Seguindo a linha da chamada interpretação literal, diz que as profecias do Antigo Testamento foram feitas a Israel como nação terrena e devem se cumprir literalmente em Israel como nação terrena. Os santos do Antigo Testamento não fazem parte da Igreja Universal, a noiva ou o corpo de Cristo. São o povo terreno de Deus, enquanto a Igreja constitui o seu povo celestial. Olha só! Tanto Scofield como Schaeffer, líderes dispensacionalistas do modelo clássico, eram de opinião de que a semente terrena, ou seja, Israel, deverá passar a eternidade na nova terra e que a semente celestial, a igreja, deverá passar a eternidade no céu. Que absurdo, minhas loucas, que absurdo. É assim que interpretam as Escrituras. Como já falamos, as organizações religiosas que têm origem a partir da Reforma se viram na obrigação de abandonar o antissemitismo e buscar uma explicação, uma interpretação e justificativas no sentido de mostrar por que a fé delas, dessas organizações, divergem da fé dos cristãos judeus dos primeiros séculos do início da Igreja de Deus, Corpo de Cristo. Não pretendemos aqui abordar as 7 dispensações, detalhando. Vamos falar de 3 das 7. A 5ª, que é a da lei, a 6ª, que é a da graça, e a 7ª do reino. Isso faremos devido à interpretação dispensacionalista contribuir muito na divulgação de ensinos conflitantes com as profecias e doutrinas bíblicas. Por isso faremos isso. Infelizmente, por todo o antissemitismo praticado por séculos, ainda em nossos dias, temos na base teológica das igrejas de origem protestantes muitos erros doutrinários e escatológicos, como esse do arrebatamento secreto, como essa ideia de uma tribulação, que já aconteceu, que eles acreditam ainda que vai acontecer, um anticristo para o futuro. E a grande maioria dos crentes creem que estão na dispensação da graça hoje e que a dispensação da lei passou, já passou, por isso eles não precisam obedecer. Só que aí, com o operador Giliard, vem um problema. Se estão na dispensação da graça e não precisam obedecer à lei, por que não mata, não rouba, não adultera, não cobiça, não faz imagem de escultura, não põe o nome de Deus em vão? Por que não desonra pai e mãe? Ah, eles estão na dispensação da graça só para não obedecer o sábado. Eu digo, não há como negar que os patriarcas e os profetas obedeciam às leis de Deus. Eu recomendo, ouça o programa dessa série, Justificação pela Fé e Novo Testamento, e você terá uma compreensão correta de onde vem essa ideia de que o povo que pertence ao corpo de Cristo não precisa obedecer à lei de Deus. Quando falamos e mostramos que os servos de Deus eram obedientes à lei de Deus, os dispensacionalistas dizem, sim, eles viviam na dispensação da lei, por isso tinham que obedecer. Nós, a igreja, vivemos a dispensação da graça e estamos livres da lei. É esta a resposta deles. A minha pergunta é, eu já disse, livre da lei ou do sábado, operador Giliard? E aí? O problema deles é o sábado. Eu sempre costumo dizer, o problema de Herodes não era com as crianças. Era não. Era com quem? Com o rei dos judeus, Jesus. Ah, mas para matar Jesus teria que matar quem? As crianças. Assim faz os crentes hoje com a lei. Por causa do sábado. Por causa do sábado. Nosso irmão Paulo, ele escreve várias coisas nesse sentido. Vamos trazer alguns textos nesse sentido. Em 1 Coríntios 7,19 diz, a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. E em Romanos 2,13, vale a gente salientar cada verso desse, olha o que o nosso irmão Paulo diz. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí pergunta a Paulo, né, minha Lucas, se ele acreditava nesse tipo de dispensação. Ele não era um dispensacionalista de jeito nenhum. Vamos aqui trazer um texto que serve de base para entendermos o tamanho da confusão entre os crentes. Atos 21, verso 20. Ouvindo eles isto, glorificaram a Deus e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido
e todos são zelosos da lei. Versão português, João Ferreira de Almeida, atualizada. Ele está falando de crentes que estão junto com os judeus, não é isso? É isso que é interessante. Leia para nós de novo. Quantos? Milhares. Há entre os judeus que têm crido, entre quer dizer no meio. Isso. E todos são zelosos da lei. Então não tinha essa ideia da dispensação. O gentil não precisa guardar a lei, só o judeu. Não tinha. Vamos a outro texto em outra versão? Atos 21, verso 20. Tradução do Novo Mundo. Ouvindo isso, começaram a glorificar a Deus e disseram-lhe: observa, irmão, quantos milhares de crentes há entre os judeus, e todos eles são zelosos da lei. Interessante, né? Graças a Deus. E nós temos a versão João Ferreira de Almeida, revista, que diz: ouvindo eles isto, glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quanto milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. E nós temos a última tradução aqui para nós vermos esse verso, que é um texto que serve de base para nós entendermos a confusão feita pela essa dispensação. Versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que diz: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Se é verdade a dispensação da graça, por que os irmãos ficaram alegres e glorificaram a Deus em saber que os gentios eram zelosos da lei? Por quê? Então, de fato, foi Justino mesmo que separou, não foi, irmão? Foi Justino, porque a igreja não. Vamos ler este mesmo texto em várias traduções. Atos 21, verso 20, na tradução ACF. Presta atenção agora para você ver o que as pessoas fazem com as escrituras. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Tiraram os gentios daí, né? Quantos milhares há entre os judeus? Não, agora é milhares de judeus. A tradução ARC. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. A tradução ARCA. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. A tradução da CNBB. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus, mas a seguir disseram a Paulo: como vês, irmão, há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. Se é verdade que quando o judeu abraça a fé em Jesus tem que deixar a lei, por que eles aqui estão desse jeito? É uma tradução errada, mas essa pergunta cabe. A Bíblia Difusora, DIF. Quando acabaram de ouvir, deram glória a Deus e disseram-lhe: vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé, sem deixarem de ser ardentes defensores da lei? Aí ele disse com pergunta, né? A nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Depois de o ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos, e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Estão percebendo o que os crentes fizeram com as traduções? Tá vendo? Cada um faz o que quer. Agora vem a Bíblia, que chama Bíblia Viva, que para mim não tem nada de viva. Eles deram glória a Deus, mas depois disseram: você sabe, querido irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles insistem muito em que os cristãos judeus devem continuar a seguir as tradições e os costumes judaicos. Que terrível. Terrível. Nós lemos Atos 21, verso 20, em várias traduções. Primeiro lemos em algumas traduções, depois em outras traduções, e você viu aí a confusão que os crentes fazem. Quer tirar a sua dúvida e sepultar de vez a doutrina de que a lei foi somente para os judeus e que estamos na dispensação da graça? Ouça o programa dessa série Justificação pela Fé, X Novo Testamento. De forma resumida, vamos apresentar a finalidade da lei dentro da Nova Aliança ou no Novo Testamento.
Romanos 3, verso 20. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, de Deus, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. O pecado é revelado por meio da lei. Então, se não tem lei, é difícil ter pecado. Deu para perceber a finalidade da lei? Mas aonde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4, 15. Percebeu que negar a lei é negar a existência do pecado. Outros versos que confirmam a mesma verdade. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Romanos 5, verso 13, na parte B. Romanos 7,7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Isso nós lemos Romanos 7,7 na versão NVI. O irmão Paulo disse ainda, porquanto onde não há lei, está morto o pecado. Romanos 7, verso 8. Eu pergunto, foi a lei abolida? A vigência da lei foi para uma dispensação passada? A dispensação da graça anula a obediência à lei de Deus? É possível crer que os crentes estão na dispensação da graça e que a lei era somente para os judeus? Preste atenção no que nós vamos ler aqui. O pregador vai pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho que fala de Jesus que morreu e nos deu a sua graça. A graça para nos salvar do quê? Do pecado, que é a transgressão da lei. Agora vamos pensar. Se não tem lei, irmão Giliardo, não tem o quê? Pecado, né? Isso. Se não tem pecado, precisa de graça? Não precisa. Precisa de Evangelho? Não precisa. Precisa de pregador? Não. Por que Jesus morreu então? À toa. Eu pergunto, você ainda crê na dispensação da graça? Ainda acha que a lei foi para uma dispensação passada? A lei mostra o pecado. O pecado prova a existência da lei. Negar a lei é negar a existência do pecado. Negar a lei é negar a existência da morte. O pecado hoje é levado em conta. Isso prova quão enganoso é crer na doutrina das dispensações. O fato da existência do pecado em nossos dias é a maior prova de que a doutrina da dispensação da lei é um engano do diabo. É um engano. Segundo os dispensacionalistas, a quinta dispensação é a da lei, né? Eles acreditam ter começado no Sinai, terminado com a expulsão de Israel e Judá da terra de Canaã. E a sexta é a da graça, que eles creem ser a dispensação atual, que começou com a morte de Cristo e termina com o arrebatamento secreto da igreja ao céu. E a sétima é a do reino, que começará com a segunda vinda de Cristo e terminará com o juízo do grande trono branco, e é também chamada a dispensação do milênio. A doutora Ingrid Schwarzer disse, na teologia e na vida da igreja, enfrentamos o desafio de repensar as doutrinas teológicas centrais da reforma e de não cair em estereótipos antijudaicos, depreciativos. Isso diz, particularmente respeito às distinções, ou seja, as diferenças, lei e evangelho, promessa e realização, fé e obras e antiga e nova aliança. O Velho Testamento foi abolido. É assim que nós ouvimos as pessoas dizerem. Mas quando fala em dízimo, né, irmão, cooperador Giliardo, aí o Velho Testamento não foi abolido não, né? Foi nada, eu vou lá para Malaquias. Aí Malaquias funciona muito bem, tá? A gente tem que ser verdadeiro, largar de essa mentira. Tivemos então, eu digo, a oportunidade de estudarmos nessa série o programa número 22, a restauração de Israel. E nós lemos muitas e muitas profecias, sendo que até mesmo Jesus profetizou a este respeito. Acredito que, vendo os teólogos que teriam muitos problemas com o antissemitismo e a teologia antijudaicas, procuraram encontrar uma forma de interpretação que os livrasse da herança que receberam dos reformadores. E esta foi a doutrina das dispensações. Assim, a doutrina das dispensações aparenta ser um arranjo feito pelos teólogos a fim de buscar uma harmonia nas escrituras. Porém, pelo pouco que falamos até o momento, esta doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã é cheia de contradições. Neste sentido, João Alves dos Santos escreveu refutando a ideia dispensacionalista um material intitulado O Dispensacionalismo e suas implicações doutrinárias, na página 5.
Em todo livro de interpretação dispensacionalista que se preze, certamente se encontrará esta regra áurea. Israel significa Israel. E igreja significa igreja. O dispensacionalista nega qualquer relação entre Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E chega a mesmo dizer que não há no Antigo Testamento uma profecia sequer que se refira à igreja. Isso eu acho um absurdo, queridos ouvintes. Seguindo a linha da chamada interpretação literal, diz que as profecias do Antigo Testamento foram feitas a Israel como nação terrena e devem se cumprir literalmente em Israel como nação terrena. Os santos do Antigo Testamento não fazem parte da Igreja Universal. A noiva ou o corpo de Cristo, e continuando o documento, são o povo terreno de Deus, enquanto a Igreja constitui o seu povo celestial. Tanto Scofield como Schaeffer, líderes dispensacionalistas no modelo clássico, eram de opinião de que a semente terrena, Israel, deverá passar a eternidade na nova terra, e que a semente celestial, a igreja, deverá passar a eternidade no céu. Isso diz o João Alves dos Santos, quando ele escreveu refutando a ideia dispensacionalista. Existe nas escrituras semente celestial? Alguma ideia nesse sentido? Não existe. Não existe. Também não existem textos dizendo que alguém vai para os céus. Não existem. Eu acredito que você entendeu a opinião dispensacionalista. Igreja significa igreja, Israel significa Israel. A igreja é do céu, Israel é da terra. Vamos entender a causa dos dispensacionalistas fazer essa distinção. São claras as profecias que apresentam um reino na terra e o povo dos santos do Altíssimo herdando este reino. Todos os profetas falaram deste reino. Jesus e os apóstolos pregaram este reino. Jesus ensinou seus discípulos a orarem pela vinda do reino. Diante de toda a luz que as Escrituras lançam sobre o tema, os teólogos dispensacionalistas procuram encontrar harmonia dentro das Escrituras. Essa ideia das dispensações seria a saída. E aí inventaram isso. Os dispensacionalistas, eles criaram a dispensação do reino para Israel. Separaram Israel da igreja e colocou Israel como um outro grupo de salvos, com esperança e promessa de morar na terra. Segundo a doutrina das dispensações, a igreja morará no céu. Eu até vou brincar, parece que a situação do povo de Israel até mudou um pouquinho para melhor, né? Antes eles eram considerados o povo que matou Deus, então agora pelo menos vai continuar vivo, né? Não precisa de morrer, não é isso? É uma brincadeira, mas é sério. A partir dessa ideia, os teólogos dispensacionalistas procuram desfazer o ensinamento da unidade de Israel e gentios no corpo de Cristo, a igreja de Deus. Olha o que escreveu o irmão Paulo em Efésios 2, verso 11 ao 18. Ele escreveu contrariando os dispensacionalistas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios. Gentios quer dizer, não pertenciam ao povo de Deus, pertenciam às nações. Eram gentios na carne e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que está no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos, israelitas e gentios, com Deus em um corpo, esse corpo que é a igreja de Deus, matando com ela as inimizades. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estavais longe, a nós, os gentios que estávamos longe, e aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele e por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. João Alves dos Santos, ele diz, em todo o livro de interpretação dispensacionalista que se preze, certamente encontrará essa regra áurea. Israel significa Israel, igreja significa igreja. O dispensacionalismo nega qualquer relação entre Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E chega a dizer que não há no Antigo Testamento uma profecia sequer que se refira à igreja, como escreveu João Alves. Mas o texto que nós lemos deixa claro que não existe essa separação. Todos eles são parte do corpo de Cristo, herdeiros de uma mesma promessa.
Só o texto de Efésios 2, 11 ao 18 sepulta o entendimento dispensacionalista. Eu pergunto, dá para crer nisso? Foi muito claro, Efésios, e realmente não dá para crer na visão dispensacionalista quando divide o povo de Deus. O irmão Paulo não cria na separação dos israelitas da igreja de Deus, o corpo de Cristo. Gálatas 3, do 26 ao 29, vai dar uma ênfase para isso. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, todos. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já fostes revestidos de Cristo. Aí o nosso irmão Paulo continua. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O corpo de Cristo, a igreja de Deus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O nosso irmão Paulo não faz distinção nenhuma, mas todos nós somos um, tanto judeus como gregos, ministro Lucas. Todos somos parte do corpo de Cristo. Quando somos e fomos batizados em Cristo, nós revestimos de Cristo. Os crentes hoje querem ser batizados e são batizados, a grande maioria, no nome de ninguém. No nome de ninguém. É verdade. Quando eu chego lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. São nomes? Não. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros conforme a promessa. Romanos 4,13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Aos que são herdeiros de Abraão, descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa, herdam que promessa? Os céus, irmão? Operador Giliardi? Herdeiros do mundo. Não, é o céu. Eu fico pensando, onde os dispensacionalistas encontraram a promessa do céu? Onde? Os crentes hoje creem que estão na sexta dispensação, a da graça, que começou com a morte de Cristo e terminará com o arrebatamento da igreja ao céu. Uma vez que eles creem que a igreja é do céu, eles teriam então, com o operador Giliardi, de arrumar um jeito de ir para o céu. E criaram a doutrina antibíblica do arrebatamento secreto para a igreja. É isso. O irmão Paulo insiste em deixar claro que não existe essa diferença apresentada pelos dispensacionalistas. Ele deixa isso claro em Romanos, para nós, cita para nós aí. Em Romanos 10, do 10 ao 13. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. O verso 12, então, diz, né? Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença sim, os dispensacionalistas dizem. 1 Coríntios 1, verso 21 ao 24. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Tanto judeu como grego, pregamos a Cristo. Cristo é o elo de ligação. Cristo é quem unifica os homens em um só corpo, que é a igreja de Deus. 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele, ou seja, de Deus, em Jesus Cristo. Olha o elo de ligação. Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Você já ouviu em programas anteriores o cuidado de Deus até a formação da igreja? E é claro o ensino bíblico de um único Pai de todos por meio de Jesus. Deus tem trabalhado para a salvação com apenas uma descendência. As Escrituras apresentam uma única promessa, um único modo de alcançá-la. Como você vai alcançar essa promessa? A fé em Cristo te faz um verdadeiro descendente de Abraão. E é somente por Cristo que herdaremos as promessas. Sendo assim, então somente os que estão em Cristo, sejam judeus ou gentios,
no Antigo ou no Novo Testamento, que é na primeira ou na segunda aliança, podem ser com ele, Jesus, descendentes de Abraão e entrar nas alianças e reivindicar a promessa. Cooperador Giliardi, esse termo Antigo Testamento e Novo Testamento também tem uma ideia aqui de discriminação. É isso, ministro. Eu prefiro dizer primeira aliança e segunda aliança. Amém. Não, é antigo e novo. O que é antigo acabou, morreu. É muito importante essa observação. Primeira e segunda aliança. Os salvos de todas as eras são congregados na igreja de Deus. O organismo, né? E não organização. Efésios 1:10 e 19 a 23. Ou seja, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Cristo é o cabeça da igreja, e tudo está sujeito a ele, ministro Lucas. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Congregar em Cristo todas as coisas. Eu gosto, cooperador Giliardi, de usar sempre o termo, não igreja, dizer assim, vamos para a igreja, eu falo, vamos congregar. Ou eu digo, aqui estamos, aqui a congregação da igreja de Deus. Porque essa ideia, ela unifica, ela não é uma ideia que divide a congregação da igreja de Deus. Quando estamos reunidos, uma congregação da igreja de Deus. Quando nós vemos uma congregação da igreja de Deus, nós somos parte desse corpo de Cristo. Eu quero dizer, infelizmente, o arranjo que os teólogos fizeram no sentido de se livrar do antissemitismo não passa no crivo das Escrituras. Ouça o que o irmão Paulo escreveu a respeito do futuro do povo de Israel. Vamos ler? Amém. Romanos capítulo 11, dos versos 1 ao 10. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Olha só que pergunta, né, ministro? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Olha a resposta de Deus para Elias. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz, torne-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurvam-se-lhe continuamente as costas. Está aí os textos bíblicos que deixam claro, né, cooperador Giliardi, o que é que está acontecendo. E nesse sentido, o nosso irmão Paulo escreveu também aos Romanos, no capítulo 11, Romanos 11, do versículo 11 bem longo, até o 36, né? Digo, pois, ele disse, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar a emulação. A emulação é um sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou superar outrem, né? O verso 12. Se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude.
Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para que, se de alguma maneira possa incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, a rejeição de Israel, ele está falando, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos? Quer dizer, dentre os mortos eles vão receber vida. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Verso 19, dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme a Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupas a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Por quê? Se tu fosses cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Eu não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. E esse será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas contra a eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela obediência deles, pela desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem compreendeu? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quero fazer aqui uma consideração. Romanos 11, versos 17 ao 24. Aqui o irmão Paulo usa a figura da oliveira para representar Israel do Antigo Testamento. A figura se encontra no próprio escritos lá da primeira aliança, em Jeremias 11, verso 16, Oséias 14, verso 6. De acordo com a figura ou ilustração do irmão Paulo, o que aconteceu com os judeus pode ser ilustrado na seguinte forma. Alguns ramos da oliveira, isso é de Israel, foram quebrados. E uma oliveira brava, gentios, foi enxertada no meio deles, fazendo parte da raiz e da seiva da oliveira, que é Israel. Ficou claro? A oliveira boa é Israel e a oliveira brava são os gentios. A fusão dos dois tipos de ramos representa a igreja formada de judeus crentes que não foram cortados da oliveira boa. E gentios crentes, ramos agora bons, que foram cortados da oliveira brava e enxertados na oliveira boa. Segundo a figura, nem todos os ramos da oliveira boa, Israel, foram cortados. E os ramos da oliveira brava, gentios, que foram enxertados, o foram na oliveira boa. Muito claro isso aqui, não está, cooperador Giliardi? Sim, ministro. A nossa pergunta, dá para crer na doutrina da escatologia dispensacionalista? Dá? Ouça essa leitura com atenção de Romanos 11, versos 16 ao 19. E se as primícias são santas, também a massa o é.
Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ficou claro, ministro Lucas, que não existem Amém. Duas plantas diferentes, né? E a oliveira, segundo o nosso irmão Paulo, ela não é Jesus. Cristo é oliveira. Não é Cristo oliveira, não. Isso é para os que são antissemitas, né? É verdade. Não, a oliveira aqui, ele está dizendo que é o povo de Israel. O Israel da fé são os filhos descendentes, juntamente com o crente Abraão, que são descendentes de israelitas por meio de Jesus. Como teria que ser a figura que nós lemos se o irmão Paulo fosse dispensacionalista? Seria assim: todos os ramos deveriam ser cortados da oliveira boa, a qual deveria aguardar em repouso a sua hora de brotar novamente. Nesse intervalo do repouso, Deus plantaria uma nova oliveira, formada de ramos daquela oliveira boa e de outra oliveira má, a qual deveria cumprir o seu papel até que fosse arrancada, para que a antiga oliveira boa pudesse novamente brotar. Essa figura dessa representação, ela é sugerida por G.E. Gunn, op.cit, página 151. Então, todos os ramos deveriam ser cortados se Paulo fosse um dispensacionalista, não é isso? Deste modo, ministro. E aí, a oliveira ficaria morta e ela voltaria a viver depois lá na frente, onde diz, na última semana das 70. Que brincadeira! Vamos ler um trecho da Epístola do irmão Tiago, escrita em 45 a 50 depois de Cristo, onde ele deixa claro as 12 tribos de Israel. Tiago 1, do 1 ao 3, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Olha só, ministro Lucas. Interessante. Isso prova, então, que de fato a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, era formada de judeus de todas as tribos e homens de várias nações, conforme a palavra do irmão Tiago, né? E a palavra do nosso irmão Paulo, né? Vamos finalizar trazendo mais uma farsa, uma invenção trazida pela doutrina e escatologia dispensacionalista. Uma vez que eles creem que a igreja é do céu, teriam que arrumar um jeito de ir ao céu. Então criaram a doutrina antibíblica do arrebatamento secreto para a igreja. Não vamos aprofundar nesse tema. Vamos apenas trazer alguns textos das escrituras escritos pelo irmão Paulo, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha só, ministro. Esse verso é bastante usado. Então nosso irmão Paulo não acreditava no arrebatamento secreto, não. Ele fala que ele seria arrebatado em meio a barulho de trombetas e tudo, né? Tá estranho isso aí para dispensação. Ele não é dispensacionalista, não. E outra coisa, o nosso irmão Paulo diz, consolai uns aos outros com estas palavras, a palavra da ressurreição. Os crentes dispensacionalistas dizem assim, quando morre alguém, está no céu, irmão, aqui só está o corpo dele. 1 Coríntios 15, verso 51 a 52. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos ler ainda alguns outros textos. Apocalipse 11, dos versos 15 a 18. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam,
Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo dos mortos, olha só, tem o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A pergunta é, o tempo dos mortos é no momento do arrebatamento ou na vinda de Jesus depois? Depois de 7 anos. E aí agora? O galardão é recebido quando, irmão cooperador Giliardi? Quando eles são arrebatados para o céu, os santos, ou depois que Jesus vem? Está muito complicado os dispensacionalistas, não estão? Então. Algumas perguntas ainda aos teólogos dispensacionalistas. Qual a base bíblica para um estágio no céu por 7 anos? Os salvos mortos serão ressuscitados depois do arrebatamento? E aí? O irmão Paulo deixa claro que o arrebatamento dos salvos acontece em meio a alarido, toque de trombetas. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Outro erro escatológico da escatologia dispensacionalista é a interpretação futurista das 70 semanas. Eles advogam a chamada teoria GAP, ou a teoria da diferença, ou ainda um parêntese na contagem das semanas de Daniel 9, 27. E ensina que as 69 semanas, 483 anos, se estenderam desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém em 457 a.C. até o ano 26, medindo o tempo para a vinda do Messias. E eles abrem um espaço que perdura até o rapto da igreja, quando então começa novamente a contagem da última semana das 70, que é os 7 anos que restam. Esse período final da igreja, eles diz que a igreja vai ficar lá no céu com Cristo, enquanto aqui na terra reina um governo mundial, o homem do pecado, o anticristo. E o povo judeu estão aqui na terra, e Deus vai salvar 144 mil nesse tempo. Vai vir as 2 testemunhas para pregar o evangelho para todos os lugares. E é uma bagunça na escatologia bíblica que eles fazem. Tudo isso fruto de querer adaptar as coisas ao seu bel prazer. Espero termos assim trazido luz a respeito desse assunto e que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. E vamos continuar orando. Venha o teu reino, para que na terra seja feita a tua vontade, ó Eterno, como ele é feito nos céus. É isso. Eu aprendi bastante, ministro Lucas e ouvintes. A cada primeiro dia da semana, de manhãzinha, é um aprendizado. E eu realmente aprendo. E aí eu faço a pergunta também a você. Você também aprendeu? Louvado seja Deus por mais um programa como esse. Eu aqui encerro a minha participação. Estou muito feliz pelo programa de hoje. Que a paz esteja com vocês e vamos para a oração final. E aí o ministro Lucas pode ficar à vontade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, queremos agradecer a todos que participaram. Pedimos, vamos compartilhar as programações da Rádio Encontro com Deus, para que este meio de comunicação chegue a muitos corações, para que sejam edificados na fé salvadora. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito e eterno Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Te agradecemos pelo teu Espírito que nos conduz por caminhos corretos. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo conhecimento da verdade, por tudo que o Senhor tem realizado em favor dos teus servos, dos teus filhos. Rogamos por aqueles que estão ouvindo as programações da Rádio Encontro com Deus, que possam ter os seus corações tocados por teu Espírito, ó Pai, para chegar ao conhecimento da verdade que liberta. Te agradecemos, ó Eterno, por toda a revelação dada ao teu povo. Te agradecemos por teu Espírito que está no coração de cada um de nós, nos direcionando para a verdade da tua palavra. Te agradecemos por mais um programa no nome poderoso de Jesus. Oramos por cada pedido de oração. Estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força, auxiliando cada um com aquilo que cada um necessita.
Rogamos, ó Eterno, que haja libertação, que haja paz, que haja, ó Deus eterno, assim, a harmonia nos corações, que haja segurança e confiança na tua palavra a cada instante. Fortalece os teus servos, os teus filhos, fortalece aqueles que estão buscando servir ao Senhor com o coração perfeito. Trabalhe nos corações de cada um, santificando-nos a cada instante, a cada momento. Te agradecemos por tudo e oramos, venha o teu reino, ó Eterno, para que na terra seja feita a tua vontade como ela é feita nos céus. Te agradecemos pela esperança que nutre os nossos corações. Te agradecemos por todas as coisas, apesar de muitos acontecimentos, algo que muitas vezes nos entristece, mas por um momento nós também entristecemos, mas somos confortados por tua palavra, pela esperança que temos na tua palavra, ó Eterno. Te agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus o Cristo e rogamos uma semana de bênção para cada um dos nossos ouvintes. Continue abençoando a vida de cada um, fortalecendo o coração de cada um pelo teu Espírito Santo. Assim nós te louvamos e agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém, amém. A paz seja convosco, que o Eterno nosso Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. E para nós é uma alegria tê-los sempre acompanhando as programações da Rádio Encontro com Deus. Desejo uma ótima semana em nome de Jesus. Você ouviu o programa À Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas.